Boa noite você que estava aí aguardando por nossa aula de língua portuguesa. É agora, né? Sou professora Eudalene, vocês estão nos acompanhando aí, seja pelo chat aí, pelo YouTube, você que está no chão da escola, participando com os colegas, você que está em casa acompanhando pela TV, seja bem-vindo à nossa aula do EJA 5. E hoje, dia de quinta-feira, nós temos dois momentos especiais. Tem essas duas primeiras aulas agora, que são ao vivo, eu aqui no estúdio, você pode interagir comigo na hora que quiser. E temos a aula que a gente deixa gravada na plataforma, que é a revisão semanal, que você também não pode perder. Tem que voltar à nossa plataforma, pegar a aula gravada e fazer a revisão dos conteúdos semanais, aqueles exercícios que a gente deixa no final dos slides. E onde é que eu baixo esses slides, professora? Que eu quero anotar tudo, passar por caderno, como é que eu faço? Você vai no AVA do canal Educação, aí você procura as aulas do EJA 5 e baixa todo o nosso conteúdo, tá bom? É fácil assim. Né? O estudo nós estamos aqui não próximo, você pode ter acesso a todo o nosso material. Então, hoje a aula voltada para a estrutura da língua portuguesa, aquilo que a gente chama de análise linguística, e vamos falar hoje sobre os modalizadores verbais. Estudar os verbos, né? É sempre importante, é uma classe importante da língua portuguesa, das palavras da língua portuguesa, o verbo. Então, vamos saber mais sobre o que acontece na flexão dessas palavras. Qual é o sentido, qual é o efeito que gera quando você coloca os verbos, por exemplo, na terceira pessoa, seja do singular, seja do plural. É o nosso foco da aula de hoje, fica ligado, porque vamos trabalhar com os modalizadores verbais. Começando aqui, nossos modalizadores verbais, hoje tem aula expositiva, nós temos leitura e interpretação de texto e temos também muita resolução de questões, porque sempre que a gente faz uma explanação de conteúdo, a gente também traz para vocês aqui um pouquinho mais de conhecimento sobre as questões, né? Uma avaliação sobre aquilo que estamos aprendendo. Então, vejam só, modalizadores verbais, o que é isso, né? A gente também chama de modalizadores do discurso, tá bom? Quando você emite, todo o texto, quando você emite uma reflexão, uma opinião, quando você troca ideias, quando você mostra uma intenção comunicativa, quando você defende um ponto de vista, quando você expõe sentimentos, ou mesmo quando você tece críticas, né? Então, você precisa saber utilizar aí as pessoas do discurso, mas também precisa saber empregar o verbo corretamente. Tanto o modo verbal, como também as suas flexões, não é isso? O modo verbal, o tempo verbal, as pessoas do verbo, o número verbal, singular e plural. Então, tudo isso é necessário para você poder expressar seu ponto de vista, para você fazer uma reflexão, para você emitir um enunciado com uma certa intenção comunicativa, para você tecer críticas, para você expor ideias, para você mostrar seu ponto de vista, para você entregar seus sentimentos, revelar ou não revelar seus sentimentos. Você vai precisar saber utilizar os verbos adequadamente, senão a mensagem vai ficar estragada. E quando a mensagem estraga, a gente chama de ruído de comunicação. Empregar a pessoa errada, né? Empregar o verbo na pessoa errada pode causar ruído de comunicação. Então, o melhor que temos a fazer é estudar essa classe de palavras tão importante que é aqui para a língua portuguesa, para o conhecimento da língua portuguesa. E lembrando que conhecer a língua materna, saber mais sobre a nossa língua, é exercer a sua cidadania. Eu sempre reforço isso, né? Está até previsto lá, dentro das normas, dentro das diretrizes da BNCC, que conhecer a nossa língua, que valorizar o patrimônio linguístico é exercer também a nossa cidadania. Mas vamos começar entendendo o que significa modalização. Porque eu falei que vamos trabalhar com a modalização dos verbos. Aí, de repente, você pode não entender.
Professora, eu já tive aula de verbo, já tive aula de modos verbais, tempos verbais, pessoas verbais, verbo regular, verbo irregular, verbo defectivo, mas nunca me falaram de modalização. Esse é o problema, né? Que ensinaram para a gente a gramática, mas esquecem de ensinar para a gente o uso e os sentidos desse uso. Então, quando você fala de modalização, a modalização diz respeito às expressões que indicam as intenções e o ponto de vista do enunciador. Deixa eu explicar isso para vocês aqui. Ela diz respeito às expressões que a gente usa na língua portuguesa. E essas nossas expressões, elas vão revelar qual foi a intenção comunicativa, com qual intenção você usou aquela palavra e principalmente o teu ponto de vista, né? Porque quando eu falo de enunciador, estou falando da pessoa que fala no discurso. A pessoa que fala no discurso. Então, só dá para saber qual foi a intenção comunicativa, qual é o ponto de vista que ela quer expressar quando ela utiliza essas palavras modalizadoras, que podem ser os verbos, os adjetivos, qualquer classe de palavra pode ser uma modalização. Então, por meio dessas expressões, que são as expressões modalizadoras, essas que indicam as nossas intenções comunicativas, por exemplo, é que percebemos julgamentos e opiniões sobre o conteúdo que se diz ou que se escreve. Eu posso falar numa linguagem bem neutra, sem mostrar o meu ponto de vista de maneira impessoal, certo? Quando se trata, por exemplo, de texto jornalístico. Os textos jornalísticos, geralmente, eles devem ser feitos de modo impessoal. Agora, se eu estou fazendo um texto, uma carta, um poema, então eu preciso expressar meu pensamento. Eu preciso expressar minhas ideias. Se eu estou fazendo um texto dissertativo, argumentativo, eu também preciso expressar as minhas opiniões. Por mais que eu não me revele em primeira pessoa, porque esses tipos de texto, como os argumentativos, eles preferem que a gente não use a primeira pessoa. Eu acho, eu penso, eu considero, eu acredito. Algumas modalidades verbais, né? Algumas modalidades textuais. Outras permitem. Então, mas a maior parte não permite. Então, ainda assim, eu preciso expor, eu preciso saber, revelar, através das minhas palavras, qual é o meu senso crítico. Eu posso mostrar o meu senso crítico, meus julgamentos e as minhas opiniões de uma maneira escrita, por escrito, de forma que todos possam entender qual foi a minha intenção. Não gerar duplo sentido, evitando as ambiguidades e principalmente evitando o truncamento linguístico, que é aquela fala que ninguém consegue saber qual foi a intenção ou mesmo qual foi o sentido que gerou, certo? Então, para evitar esses problemas, é importante a gente conhecer a modalização do discurso. São as pistas. A modalização também é conhecida como as pistas ou as instruções, que são responsáveis pelo efeito de sentido, que tudo que eu estou falando, né? Então, quando eu tenho uma intenção comunicativa, é claro que aquilo que eu estou dizendo vai gerar um efeito de sentido. Seja no modo como eu escrevi a palavra, seja no tempo verbal que eu empreguei a palavra, seja na pessoa do discurso em que eu usei a palavra, tudo isso revela qual foi a intenção. Isso gera um efeito de sentido. Porque, ao contrário do texto oral, quando o texto é oral, você pode empregar outros recursos, como a entonação da voz, não é isso? Você pode empregar outros recursos, como a postura corporal, como as expressões faciais, a leitura do corpo pode ser usada quando você está fazendo um discurso oral. Mas por escrito, não tem como a pessoa observar a entonação da voz, a expressão,
a expressão corporal. Então, ela vai perder algumas dicas de qual foi a sua intenção quando escreveu aquelas palavras, quando escreveu aquele discurso, certo? E para que não gere dúvida na pessoa que recebe o enunciado, que recebe o texto, é importante, então, que você saiba usar esses modalizadores, tá certo? A função dos modalizadores é de introduzir opiniões em textos argumentativos, principalmente, né? Introduzir, apresentar as opiniões nos textos argumentativos, mas também você pode introduzir opiniões em outras modalidades, em outros gêneros textuais que não sejam necessariamente argumentativos. Até em texto narrativo eu posso expressar opinião. Como a gente já viu aqui, letras de músicas, né, que expressam opiniões. E olha ali na frente, olha um texto que eu trouxe para vocês que não é argumentativo. Que tipo de texto é esse, professora? Esse é um texto que pertence ao gênero digital, tá bom? Esse texto aqui, ele pertence ao gênero digital, é do gênero digital, e ele é mais conhecido pela gente como meme. É o famoso meme. O meme, esse tipo de texto, ele tem uma finalidade comunicativa. A intenção do meme é gerar humor ao conteúdo que é colocado. Então, o que acontece? A pessoa usa uma imagem e sobre a imagem coloca um enunciado, as palavras, que geralmente não estão relacionadas com a imagem, exatamente para gerar esse efeito de sentido, o humor. Então, o que é que você vê ali? Uma imagem de alguém representando ou tentando representar a imagem de Jesus Cristo, né? Uma imagem religiosa. E aí a pessoa diz, eu sou Jesus Cristo. A pessoa não, o meme, né? Coloca lá a foto da pessoa e aí as palavras, o texto ou a mensagem, como a gente costuma chamar. A mensagem diz, eu sou Jesus Cristo. Não tenho provas, mas tenho convicção. Entenderam o meme? Não tenho prova de que sou Jesus Cristo, mas tenho convicção. Veja só a entonação, o tom, a mensagem, na tentativa de convencer as pessoas dessa opinião. Qual é a opinião que é expressa no meme? A opinião de que a pessoa é Jesus Cristo. Agora, esse pode ser a tese, essa é a tese, né? Então, quando ele diz, eu sou Jesus Cristo, é a opinião dele. Isso aqui é uma opinião, vamos lá chamar. Isso aqui seria a opinião dentro do texto. Quando você coloca uma opinião, você tem que argumentar. E o que é argumentar, professora? Você tem que escolher estratégias que vão sustentar ou provar aquilo que você acabou de falar. Você dá a sua opinião, mas é importante que você prove aos leitores aquilo que está dizendo. Mas como é que a pessoa poderia provar que é Jesus Cristo, né? Então, como argumento, o que é que ele usa? Ele usa exatamente dessa expressão, não tenho provas. Não tenho provas de quê? Não tenho prova de que sou Jesus Cristo. Eu não tenho provas, não tenho como provar para ninguém que eu sou Jesus Cristo. Mas eu tenho convicção. Olha o mas, porém, todavia, não é isso? Esse mas aqui a gente chama de conjunção. Conjunção. E ele gera para a gente um efeito de quê? De adversidade. Um efeito de adversidade, que também é uma contradição. Adversidade, também conhecido como contradição. E o que é uma contradição? Onde é que está a contradição? A contradição está aqui, olha. Quando ele diz que, onde ele afirma, né? Isso aqui é uma afirmação. Ele faz uma afirmação no meme, eu sou Jesus Cristo. E agora, quando você faz uma afirmação, você tem que provar. É preciso provar o que você está dizendo. Mas de imediato ele já usa aqui, ó, utiliza um advérbio de negação. Já começa usando um advérbio de negação
não tenho provas. Ou seja, isso aqui é uma contradição também à sua afirmativa, mas é o argumento dele. Eu não tenho provas, mas tenho convicção. Como quem diz assim, não precisa ter provas para dizer quem você é, mas você precisa acreditar nisso. Ter convicção quer dizer ter crença. Ele acredita, ele não pode provar que é Jesus Cristo, mas ele acredita que seja. Então, o que nós temos aqui são várias informações, não é isso? Uma opinião sendo colocada, uma intenção comunicativa, a intenção comunicativa, e nós temos o uso dos modalizadores. Nós temos, primeiro, o emprego do verbo no presente do indicativo. Olha, professora, mas o que tem a ver usar o verbo no presente do indicativo? Eu sou, é presente do indicativo. Se ele coloca o verbo no presente do indicativo, qual é a intenção do indicativo? Qual é a intenção do verbo no modo indicativo? O indicativo é usado para dar uma declaração. Para fazer uma declaração, que pode ser afirmativa ou negativa. A afirmação afirmativa, ele diz, eu sou Jesus Cristo. Depois ele usa de novo o verbo no tempo, né? O verbo no modo indicativo. Não, eu não tenho provas, está no presente também. Ele diz tudo no presente, eu sou, eu não tenho provas. Então, quando você usa o verbo no modo indicativo, a ideia, a intenção do enunciador, a intenção da pessoa que fala, é fazer uma declaração, é fazer uma afirmação, é defender uma ideia que corrobora com aquilo que ele está dizendo, que ele acredita. Não gera dúvida, mas, professora, tem modo verbal para gerar dúvida? Tem. Se ele tivesse falado assim, se eu fosse Jesus Cristo, se ele tivesse usado o modo verbal, o modo do subjuntivo, se eu fosse Jesus Cristo, não seria uma afirmação. Seria uma hipótese, uma incerteza, uma dúvida, uma sugestão. Mas quando ele diz, eu sou Jesus Cristo, é uma afirmativa. Ele está se garantindo que é Jesus. Né? Depois, não tenho provas. É outra afirmativa, tanto que está lá um ponto final. Olha, eu não tenho provas. Prova de quê? De que eu seja Jesus Cristo. Não tenho provas. Mas tenho convicção. O que é a convicção? A certeza. Não tenho provas, mas tenho convicção. Então, essa é a intenção do discurso, certo? Dar uma opinião, ser firme na opinião, mesmo com poucos argumentos, mesmo com argumentos tão frágeis, porque o argumento ele se torna forte quando você tem provas daquilo que diz, você cita exemplos, você cita documentos, né? Você pode colocar documentos, dados estatísticos, e ali não tem nada disso, que tem uma contradição, não tenho provas, uma negação. Olha, eu sou Jesus Cristo, eu não tenho prova, não tenho como eu provar. Eu tenho convicção, mas eu acredito que eu seja. E você acredita que mesmo com esse discurso vago, é possível de se convencer alguém disso? O discurso não precisa, o argumento não precisa ser forte para convencer. Mesmo argumentos frágeis, argumentos sem provas, que é o que mais a gente vê hoje no nosso dia, né? Pessoas argumentando sem provas, eles conseguem convencer uma multidão de pessoas, tá bom? Então, aqui é um exemplo da modalização do discurso, que é o discurso direcionado com uma intenção. E a intenção é mostrar a nossa opinião, mostrar o nosso julgamento, tá bom? A introdução a intenção é exatamente introduzir no discurso os elementos argumentativos. Vamos para a próxima. Os tipos de modalização. Quais são os tipos? Como acontece? Quais são os tipos de modalizadores, né? Então, são vários que a gente pode usar no discurso. A modalização é a maneira como o falante, só reforçando aqui,
É a maneira como o falante revela suas atitudes. Como é que eu revelo minhas atitudes? É a maneira como o falante revela os seus posicionamentos. Ele revela, através dos modalizadores, o seu julgamento com relação aos seus enunciados, aquilo que eu estou falando. Se eu creio, se eu acredito naquilo que eu estou falando, então eu tenho modos, eu vou usar recursos para mostrar isso ao público. Imagina só uma pessoa empregar um discurso, falar algo que ele mesmo não acredita, que ele não tenha convicção, dificilmente ele consiga convencer, certo? Não porque o discurso seja frágil, mas porque ele vai demonstrar que não tem segurança naquilo que está dizendo. Então, essa modalização acontece de modo a chamar a atenção do leitor. A ideia é essa, chamar a atenção do leitor, né, ou do ouvinte, da pessoa com quem você está falando, a quem você se dirige, e levá-lo a aceitar a tese defendida. Convencer, levar a aceitar a tese, quer dizer convencer o outro. Você vai usar esses argumentos na ideia, né? Na ideia de convencer o seu interlocutor. Então, nós podemos usar dois tipos de modalizadores, que são esses aqui, ó. Primeiro modalizador são chamados de modalizadores, modalidades epistêmicas. Olha o nome. Epistêmicas, que é aquele eixo, né? Aquele eixo da certeza e da probabilidade. Usando certeza, como disse lá no meme, eu sou Jesus Cristo. Isso é uma certeza. Então, quando você usa o indicativo, o modo indicativo, você está sendo epistêmico. Você está fazendo afirmações porque você acredita naquilo. E tem também a modalidade deôntica, ou as modalidades deônticas, que elas revelam o grau de conhecimento do sujeito falante com relação ao que expõe. Isso aqui vai mostrar o quanto que o sujeito tem conhecimento daquilo que fala, ou quanto ele tem convencimento mesmo daquilo que está falando, como eu falei. É necessário que você tenha convicção. É necessário que você passe à pessoa com quem você está falando segurança. Que você fale com certeza, que você tente convencer o seu leitor, o seu ouvinte, senão o teu discurso vai abaixo. Aqueles que colocam o discurso em dúvida estabelecem que um enunciado está sujeito à desconfiança, à incerteza ou à imprecisão. Se você não conseguir empregar a convicção que você tem no seu discurso, não se mostrar convicto, não se mostrar assertivo, não ter crença, confiança naquilo que diz, então você vai deixar o teu público desconfiado. O teu público vai sair de lá, olha, eu não sei não, né? Aí você imagina um advogado sem convicção. Como é que ele vai convencer os jurados, né? Como é que ele vai convencer o júri daquilo que ele mesmo não acredita? Vai que o advogado também não acredita na inocência do seu cliente. Como é que ele vai conseguir passar essa convicção, essa certeza para o júri? Então, nós temos que ter bastante cuidado na hora do discurso. Algumas palavras que a gente usa que não demonstra, que demonstra, aliás, né, que revela esse grau de conhecimento. Quando você usa palavras como talvez, é possível ou possivelmente, é provável que. Então, isso já não é uma certeza, tá bom? Olha aqui a charge. Na charge, você sempre lê da esquerda para a direita. Na charge, você lê primeiro a imagem. Primeiro, você vai ler o texto não verbal, que é a imagem. E o que você vê na imagem? Dois homens conversando. O que eles têm em comum? Eles estão vedados, certo? Os dois estão com os olhos tapados. Aquilo que você diz assim, olha, se eu não quero enxergar o mundo,
A pessoa que não quer enxergar a realidade, ela vai ser guiada, né? Ela vai ser guiada nas sombras. Se você não enxerga a luz, tem que andar nas sombras. E quem anda nas sombras tem que acreditar na opinião dos outros. Se você não é capaz de acreditar na sua própria opinião, se você não é capaz de formar uma opinião, de buscar informações para solidificar aquilo que você pensa, porque eu posso até pensar hoje, dia 10 de setembro, não, 9 de setembro, né? 8 de setembro, desculpa, que eu faço tanto calendário, tantos horários que eu me perco no tempo. Hoje, dia 8 de setembro, a gente perdeu a rainha Elizabeth, né? Elizabeth II da Inglaterra. Agora, eu posso não acreditar que a rainha Elizabeth tenha morrido. Não sei, não acredito. Mas será que eu sou capaz de formar uma opinião forte, um argumento que eu consiga defender de que ela não morreu? Para poder saber e formar essa opinião, eu vou ter que buscar informações. E quando eu buscar informações, todas vão me levar no mesmo direcionamento, do fato. O que é o fato? É aquilo que está provado, é aquilo que não se pode fugir. Então, quando eu emito uma opinião e vou sustentar o que eu digo, é importante que eu use fatos, que eu use provas incontestáveis, né? Porque os fatos são incontestáveis. Então, aquele ditado que diz, contra fatos não há argumentos. Então, o fato já diz tudo. Então, esses homens estão guiados na sombra. O primeiro diz assim, mesmo com a chegada da vacina, o uso da máscara ainda será obrigatório. Mas ele fala isso com os olhos vedados. Vejam que a máscara que eles estão usando é nos olhos e não na região que deveria usar, né? Cobrindo nariz e boca. Mesmo com a chegada da vacina, o uso da máscara ainda será obrigatório. Aí o outro, que também está com a máscara sobre os olhos, diz, não vejo motivo. Claro que ele não vê motivo. Se ele está vedado, né? Por que que o primeiro está vedado? Por que que o primeiro também está cego quando diz, mesmo com a chegada da vacina, o uso da máscara ainda será obrigatório? Porque ele também não tem convicção. Quando ele diz ainda será obrigatório, ele não fala com certeza. Quando ele usa aquelas reticências, ele não tem uma firmeza, ele poderia ter colocado um ponto final. Se ele tivesse usado um ponto final, ficaria assim, mesmo com a chegada da máscara, o uso da máscara, mesmo com a chegada da vacina, o uso da máscara ainda será obrigatório. Aí isso é uma convicção. Isso é uma certeza. Não daria entrada para o outro dizer, não vejo motivo. Então, são duas pessoas, vamos dizer, dentro daquela modalidade deodôntica, né? Da modalidade deodôntica, que não conseguem ter firmeza naquilo que diz e são baseados apenas em ideias que não se sustentam, né? Em ideias vazias, tá bom? Então, isso que a gente chama de discurso deodôntico ou deônticos. Aqueles que não se sustentam, aqueles que não convencem, aqueles que eles mesmos não têm certeza daquilo que estão falando, não tem nada de valor, de sólido, em que eles possam se segurar. Falando desses modalizadores os modalizadores da argumentatividade, a gente pode listar aqui alguns tipos, né, da modalização epistêmica e da modalização deôntica. Esses dois aqui, ó, a epistêmica é aquilo que tenho certeza do que estou falando e a deôntica, que é aquela que me leva, que me deixa em dúvida. Então, isso é fato ou não é? Então, modalização epistêmica, ela expressa uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições da verdade da proposição, daquilo que é afirmado. Certo? E ela pode ser dividida em 3 classes ou subclasses. Tem as afirmações que são as asseverativas. O que é uma modalização asseverativa? É quando eu uso palavras afirmativas.
Eu sou asseverativo quando eu uso palavras afirmativas, quando eu digo realmente, evidentemente, naturalmente, lógico, claro, sem dúvida. E temos as negativas, quando eu digo de jeito nenhum, de forma alguma, nunca, jamais. Mas são palavras certeiras, são palavras seguras. Umas afirmam e outras negam. Mas dentro dessa característica do asseverativo, o modo indicativo do verbo é importante, porque o modo indicativo do verbo, ele já serve para quê? Para asseverar, para dar uma declaração afirmativa ou negativa mais certeira. Então, quando eu tenho convicção, eu digo, realmente, é fato, é evidente, é lógico, olha, sem sombra de dúvida. Isso é ser asseverativo, isso é se segurar aquilo que você está dizendo, é ser convicto daquilo que está dizendo. Agora, existe também aquela formulação, a formulação, certo? Do que é quase asseverativo. Quando você usa palavras que colocam uma dúvida, você não tem uma certeza, você diz talvez, desse jeito, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. Certo? Olha, provavelmente eu esteja na sua casa na próxima semana. Você não está assegurando. Você está duvidando, né? Mas é quase uma certeza. Talvez eu esteja na sua casa na próxima semana. Não diz tudo, mas segura alguma coisa. E tem os delimitadores. Quando você coloca assim, quase, que você diga assim, olha, eu quase fui à sua casa, quer dizer que você não foi. Você quase foi. É uma condição. Quando você diz um tipo de, né? Um tipo de, uma espécie de, geograficamente, biologicamente, aí você está limitando. Está limitando ao espaço geográfico, está limitando à espécie biológica. Olha, genotipamente falando, você está limitando aquele campo dos genótipos. Se você diz filosoficamente dizendo, você está limitando para o campo filosófico. Então, os delimitadores, eles asseguram o seu enunciado, as suas afirmativas, dentro de um campo somente, não sustentando em outros. Agora, vejam a modalização deodôntica. Aliás, deôntica. Ela se refere ao princípio da obrigação e da permissão. Quando você diz obrigatoriamente, necessariamente, é preciso. Isso a gente usa muito na redação do Enem. É preciso, é necessário, é obrigatório. Aí tem a modalização afetiva, quando você verbaliza as reações emotivas do falante, com face no conteúdo, não é isso? Deixando de lado quaisquer considerações de caráter epistemo-deodôntico, aí você vai pelas suas emoções. E quando você vai pela emoção, a razão vai embora. Quando você esquece a razão, você usa a emoção. Eu acredito. Você diz logo assim, olha, eu acredito que seja verdade. Não é isso? Nossa, uma pessoa dessa não poderia falar diferente. Então, quando você usa o afeto, a emoção, você deixa embora a razão. Quando você convive, por exemplo, num ambiente de agressão, de maus tratos, e o marido, depois que provoca os maus tratos, ele vai te tratar com carinho. Ai, me desculpa, me perdoa, isso não vai mais acontecer. Aí, se você se levar pela emoção, você vai acreditar nesses argumentos dele. E vai sofrer novamente outros tipos de agressões. Então, nós temos dois tipos de modalizadores afetivos. Tem os subjetivos, aquele que você diz assim, ó, felizmente, infelizmente, né? Olha, felizmente isso aconteceu comigo, infelizmente isso aqui já mostra uma subjetividade. E tem os intersubjetivos, quando você diz francamente, né? Sinceramente, eu não esperava outra coisa. Olha, lamentável o que você fez. É muito estranho que isso tenha acontecido. Então, você está sendo intersubjetivo, tá bom? Mas o momento agora não é da gente se aprofundar. Aqui eu trouxe, como a gente diz, nós temos vários momentos de explanação da nossa aula. Tem um momento para você conhecer
E eu trago aqui os modalizadores da argumentação para que você os conheça e saiba utilizar, sendo asseverativo, sendo quase asseverativo, sendo delimitador, sendo um deôntico, né, falando de obrigação, de permissão, que é preciso, é necessário, sendo afetivo, usando infelizmente, espantosamente, intersubjetivo, olha, lamentavelmente, alguém colocou hoje no grupo do Pré-ENEM Seduc, né, nos grupos das salas online. Lamentavelmente, venho informar do falecimento da rainha Elizabeth II. Quando usa um lamentavelmente, já sabe que é um discurso modalizado de intersubjetividade, tá bom? Simbora. Eis o ponto que a gente quer chegar. É o estudo do verbo e junto com o estudo do verbo, a gente trabalhar a modalização dos verbos, a intenção, a intencionalidade do verbo. Né? Com qual intenção você usou o modo verbal, o tempo verbal e principalmente a pessoa verbal. Então, o verbo, para que todos tenham conhecimento, é o termo ou a palavra que expressa ação, as nossas atitudes. Pensar, cantar, sorrir, comer, correr, tem ali, olha, na imagenzinha, ler, falar, estudar, brincar, sorrir, amar, respeitar. São verbos, né? Ou mesmo que fosse o contrário. Calar, odiar, chorar, desrespeitar. Também são verbos. Todas as nossas ações são verbos. Os verbos também podem demonstrar um estado. Professora, esse estado é o Maranhão, Piauí e Ceará? Não, o estado é aquela coisa que não é permanente. É o modo que você se encontra naquele momento. Geralmente a gente chama os verbos que indicam estado de verbo de ligação. Verbo de ligação. Eles não mostram uma ação porque não tem nenhuma ação a ser realizada com eles. Quando eu digo assim, permaneça aqui. Olha, aquela moça permanece na cadeira. Se ela permanecer, não é uma ação que ela esteja fazendo, é um estado, é uma condição, ela permanece. Não é isso? Se eu digo, Maria está triste, não quero dizer que ela seja triste, ela está, é uma condição. Aí também o verbo pode representar ações da natureza, ações que são feitas apenas pela natureza. Chover, gear, ventar. E esses verbos, eles podem ser flexionados, modificados de várias formas. Eu posso modificar um verbo pelo modo verbal, tá bom? Posso modificar pelo modo, usando os 3 modos que ele pode ser usado, que é o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo, não é isso? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Eu tenho 3 tempos em que eu posso usar o verbo, que é o tempo presente. Eu posso usar o verbo no futuro, ou posso usar o verbo no pretérito, que é o passado. Eu posso modificar o verbo também em 3 pessoas. Eu posso colocar a primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, tu, ou a terceira pessoa, ele. Eu posso colocar o verbo, ou alternar o verbo em número, que são 2. Eu posso colocar no singular e posso usar no plural. E posso modificar a voz do verbo, que também são 2. Aliás, são 3. Tem a voz ativa, tem a voz passiva e tem a voz reflexiva. Reflexiva. Olha o quanto de modalizadores, de quantas formas diferentes a gente pode utilizar o verbo, né? Aí nós temos, por exemplo, o verbo comprar. Se eu uso no modo indicativo e na primeira pessoa do singular, no modo, na voz ativa, eu digo, eu compro. Eu compro essa casa hoje. Agora, se eu uso a primeira pessoa do modo indicativo, no singular, porém, no pretérito, eu digo, eu comprei, já mostra que foi passado, já dá a ideia de que aquilo aconteceu no passado.
comprei aquela casa ontem. Mas se eu usar o modo subjuntivo, aquilo que não me dá uma declaração, uma certeza, se eu digo eu compro ou eu comprei, é uma certeza. Mas se eu digo comprassem, se eles comprassem aquela casa, comprassem, não quer dizer que comprou, não quer dizer que compra e nem que comprou. Comprassem é uma possibilidade. Vai lá para o deôntico, né? Para o discurso deôntico. A mesma coisa quando eu digo vender. Se eu digo eu vendo, é uma certeza. Se eu digo, olha, eu vendia. Olha, eu vendia quer dizer que está numa ação no passado. Não vendo mais, né? Já vendi. Eu vendia. Pode ser que eu ainda volte a vender. E se eu digo vendemos, é que eu estou fazendo. Estou usando o afirmativo aqui, ó. Nós vendemos. O verbo ir, eu vou. Estou dando uma certeza. Eu fui, também a certeza. E nós fomos. Mudei só as pessoas, mas continuou sendo uma certeza. Então, nos modalizadores verbais, eu tenho vários recursos a utilizar. Quando eu modalizo o verbo, eu posso modalizá-lo pelo modo, eu posso modalizar pelo tempo, o modo, o tempo, o número, a pessoa e a voz. Eu uso modo, tempo, número, pessoa e voz. E daqui a pouco a gente retorna com a nossa aula, falando sobre os modalizadores verbais. É um intervalo rápido e já voltamos. Até já.